Este é o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós estamos dando continuidade à série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós vamos falar sobre a nova tributação de investimentos offshores, trazido pela Lei 14.754 de 2023 e pela Instrução Normativa 2.180 de 2024. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o professor Leonardo Castro. Prazer em recebê-lo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite, muito honrado, muito feliz com o convite e com a presença aqui, claro. E aqui também vou cumprimentar os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez, oi, Marcelo. Olá, Luciana. Olá, Marcelo e Leonardo. Muito obrigado pelo convite, pela honra, pelo prestígio. Leonardo Castro, que hoje é um dos maiores advogados na parte financeira, offshore. Tem uma iniciativa educacional que depois vamos comentar. Muito obrigado. Tenho certeza que a audiência vai gostar muito do programa. Obrigado pela presença, professor Leonardo. Estou conhecendo pessoalmente hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um programa, um podcast muito produtivo para quem estiver assistindo. Obrigado. E agora eu vou aproveitar para apresentar adequadamente o professor Leonardo. Ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, tendo cursado parte do doutorado na Universidade de Leiden, na Holanda. Possui LLM em Taxation pela Georgetown University Law School, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. É pós-graduado em Direito Tributário Internacional pelo IBDT e também pelo IBET. É graduado em Ciências Contábeis pela FIPECAP USP. Também é graduado em Direito pela PUC-Rio. E também ele é autor de diversos livros, em 17 livros, e uma série de artigos acadêmicos, e eu posso destacar os livros aqui, Nova Tributação de Investimentos Offshore e Fundos de Investimento, que tem o volume 1 e 2, que é sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje no podcast, que ele é um dos coordenadores da obra. Eu vou deixar aqui para mostrar. Ele também é professor de pós-graduação de diversas instituições de ensino, palestrante, advogado, contador e parecerista. Bom, professor, para iniciar, como a gente mencionou aqui no seu currículo, você tem experiências internacionais, acadêmicas tanto nos Estados Unidos quanto na Holanda, e também tem uma experiência internacional como advogado que trabalhou nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência lá, como isso se desenvolveu, como isso se refletiu na sua carreira, tanto pessoalmente, profissionalmente e academicamente. Claro. Bom, de novo, só agradecer aqui o convite. Fiquei muito feliz quando fui contactado pelo Pérez, assim, fiquei muito, muito contente. Passei a acompanhar com mais afinco aqui o podcast. Estava falando que os episódios muito legais, professor Rolim, meu professor, amigo pessoal, estava falando que encontrou ele em vários lugares aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? O Ramon, enfim, tantas pessoas boas aqui que passaram por aqui. Então, fiquei falando, quando vai ser minha vez? Pelo menos me chamaram, eu estou aqui, né? Então, estou muito feliz. Sem dúvida, assim, essa experiência internacional, ela é muito, muito gratificante e foi uma coisa muito planejada na minha carreira, né? Eu, quando fui fazer Direito, eu tinha a pretensão, sempre tive, de estudar fora e morar fora, né? E aí, quando eu me formei e planejei vir para São Paulo, né? Moro em São Paulo desde 2007, me formei em dezembro de 2006, vim para São Paulo em fevereiro de 2007. Para fazer mestrado, fazer doutorado, onde eu fiz mestrado e doutorado na USP, e eu queria fazer o LLM fora, né? Fazer o mestrado fora. Ganhei uma bolsa integral, fui fazer o LLM em Georgetown, nos Estados Unidos, morei em Washington, e depois trabalhei no Milbank, no escritório em Wall Street, em Nova York. É um dos escritórios mais conceituados na área de Capital Markets e na área de Project Finance, que foram áreas que eu trabalhei lá, como Foreign Associate, como associado estrangeiro. E era o pacote que eu queria. Eu queria fazer um mestrado fora, em tributação internacional, e trabalhar num escritório internacional em Nova York. Esse era o pacote da minha carreira, né? Eu não queria, na época, trabalhar em Big Four nos Estados Unidos, porque eu sabia que trabalhar em Big Four nos Estados Unidos não era para mim. Eu sabia que o trabalho era um trabalho, inicialmente, um trabalho mais operacional, era um trabalho mais focado na parte de tax compliance, e é isso quando você vai depois trabalhar nos Estados Unidos, depois de um LLM, até você virar um senior manager, etc., um diretor. E eu sabia que eu tinha pelo OPT, né, pelo visto americano para trabalhar, 1 ano, e depois eu tinha que aplicar para um visto permanente e tal. Então, esse 1 ano garantido, eu não queria fazer tax compliance, eu não queria fazer esse trabalho de tax em Big Four, e eu sabia que Big Four não era o lugar que eu queria aprender nos Estados Unidos. Talvez voltando para o Brasil, depois passei pelo Big Four no Brasil, passei pela Ernst & Young, depois como gerente sênior da área de International Tax em São Paulo,
mas nos Estados Unidos eu queria passar por uma law firm, e eu queria passar por uma law firm em Nova York. Então isso foi planejado. Foi planejado, mas não era uma coisa garantida, era uma coisa que estatisticamente, e eu lembro, né, e é muito engraçado falar isso aqui no podcast, eu falo com muita vontade, o pessoal, não fala essas coisas, não tem que falar. 99% das pessoas não acreditavam, e falavam, você não vai conseguir. E falavam assim, não, você vai conseguir. Por que você está falando isso? Nunca vai conseguir trabalhar na Nova York. Você não trabalha, eu vou falar dos escritórios grandes, eu posso falar porque é verdade. Escritórios grandes, você não trabalha num Piero Neto, num Machado Meyer, num Souza Sescom. São escritórios grandes que têm parcerias internacionais, isso é conhecido. São escritórios que têm parcerias, que trocam de advogados, que vão para lá trabalhar fora. São escritórios que, historicamente, têm essas parcerias que colocam os foreign associates lá, porque recebem trabalhos desses escritórios grandes, né? Então, Gibson Dunn, um Cleary Gottlieb, um Sherman Sterling, mandavam trabalhos para esses escritórios, né? Então, é muito comum esses escritórios pedirem esse tempo de treinamento. E faz parte do jogo. E eu nunca trabalhei nesses escritórios, nesses top 5. Então, eu fazendo um LLM International Tax e tentar trabalhar numa área, e trabalhar numa law firm americana em Nova York, em tax, é virtualmente impossível. Eu não vou falar que é impossível, porque sempre vai ter alguém que fala que trabalha, sabe que não trabalha, mas fala, né? Mas não trabalha. E, na prática, você vai trabalhar com capital markets, ou com project finance, ou com alguma coisa de corporate, né? Porque é um trabalho que ele é possível de ser ensinado por um estudante de LLM. Porque o estudante de LLM é um cara que é dedicado, é um cara que é hard worker, e é um cara que é fast learner. Você aprende rápido, você está dedicado, você está com sangue no olho. Então, é um trabalho mais braçal, mas é um trabalho muito metódico, de muita atenção, e ele é um trabalho legal, ele é um trabalho jurídico, ele é um trabalho que um paralegal faz. O paralegal tem que ser um cara muito qualificado, até faz, mas é um cara advogado que faz. Então falavam para mim, você não vai conseguir, porque você não vai conseguir entrar. É igual entrar num clube privado. Não basta querer, tem que te colocar lá. Só que você tem a Job Fair americana. E como eu ganhei uma bolsa integral para trabalhar um prêmio, que eu fiz um essay, eu fiz um artigo em inglês para ganhar esse prêmio, a bolsa integral de Georgetown. A bolsa normalmente é 25%, 50% e 75%. Eu consegui a de 100%, que é uma por ano, às vezes nem tem no ano. Então era um prêmio. Depois eu ganhei o Dean Certificate Award, que foi por uma contribuição outstanding em Georgetown, porque eu fazia lá com os alunos e tal, participava. Então esses 2 prêmios, quando eu fui para a Job Fair, chamavam a atenção do meu perfil. Então quando eu fui entrevistado, as pessoas falavam, pô, você é bolsista legal, ganhou um Dean Certificate Award, me conta um pouco disso. Então os escritórios que me entrevistavam, que eram de corporate, que eram de capital markets e project finance, eles perguntavam, mas por que você é um cara de tax que quer trabalhar com outra coisa? Eu tinha trabalhado com Project Finance como estagiário no Vila Moura Amaral, no Rio de Janeiro, com óleo e gás, em deals com a Petrobras, sabia um pouquinho. Eu tinha ganho um prêmio na International Bar Association, de um artigo também que eu escrevi em inglês, da Bar Association, no congresso da IBA anual, de Project Finance, então já tinha um vínculo ali, mas é uma coisa muito etérea. E eu falava, eu quero trabalhar porque eu quero aprender a trabalhar com um lawyer nos Estados Unidos. E esse treinamento de lawyer em Nova York, o pessoal brinca do Suits, né? O pessoal gosta do Suits e tal. A série. Né? A série, né? Do Harvey, do Mike. Brincando, claro que é muito hollywoodiano, mas é um pouco isso. Então, assim, esse treinamento de você ser um lawyer lá, você só ganha trabalhando num escritório em Wall Street, em Nova York. Não é no LLM, não é num doutorado, não tem como. Eu vou trabalhar em Washington, não vai ser a mesma coisa. Eu vou trabalhar numa Big Four, não é a mesma coisa. É numa law firm, top 20, em Wall Street. E era isso que eu queria. Não, por quê? Porque para mim é isso que faz o advogado. Um advogado de corporate em Wall Street, ele ganha skills que você não ganha estudando. E é isso que eu estava procurando, né? Por uma questão de perfil. Então, quando eu falava isso nas entrevistas, os entrevistadores americanos, os sócios que estavam na Job Fair, eles olhavam para mim, viam que eu tinha um outstanding CV, prêmio, contribuição. Eu falava assim, puta, esse cara aqui, ele é fora da curva. Ele sabe nada dessa área que a gente vai contratar ele. Mas se a gente ensinar, eu tenho certeza que ele vai. Meu primeiro timesheet, no primeiro mês, foram 288 horas biláveis. 288 horas biláveis, basicamente, eram 6 dias na semana, uma média de 14 horas. Por quê? Porque eu falei, é isso que tem que fazer, isso que tem que fazer. Era offering memorandum, prospecto que tinha que fazer. Então eu ficava lá fazendo. E falava, é assim que faz, tá bom? Eu não sei fazer, então eu tinha que fazer 3 para um sair bom. Então, em vez de trabalhar 8 horas, eu tinha que trabalhar 14 para um sair mais ou menos. Em vez de trabalhar 5 dias, eu tinha que trabalhar 6 para um sair bom. E eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, né? Então, foi uma experiência muito gratificante. E eu digo assim, que se eu não tivesse feito o LLM em Georgetown, como bolsista, ganhado esse prêmio e ter conseguido o emprego em Nova York, ter feito esses 2 anos e meio de Washington em Nova York, a minha carreira certamente teria sido completamente diferente.
Assim, a gente não sabe, né? O IC a gente nunca sabe. Mas eu não tenho dúvida que abriram muitas portas para mim em termos internacionais. E depois, quando eu voltei aqui, é o que trilha o meu perfil, meu skill como advogado e como professor é completamente diferente academicamente, profissionalmente, de alguém que não passou pela experiência americana. Muito interessante. Agora, falando dessa questão como professor, você é professor em alguns cursos de pós-graduação e também, recentemente, você tem uma iniciativa educacional, a Castro Tex, né? O que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e, adicionalmente, você contasse um pouco, por que você fizesse uma conexão com o nosso público, que muitos são contadores, por que os contadores deveriam buscar aprender mais sobre o direito tributário, como, por exemplo, iniciativas aqui do nosso podcast também, que fala o direito tributário para os contadores, o Castro Tex, por que isso seria importante também? Porque você também, como contador, tem essa conexão, né? Claro. Então, você podia falar um pouquinho dessa iniciativa e essa conexão com certeza. contabilidade? Bom, então vou fazer o jabá aqui de vocês, né? O podcast de vocês, ele faz essa interseção que ela tem sido feita por várias iniciativas já, né? Uhum. Mas é muito legal que tem um podcast, que a gente tem um podcast contábil, tem um podcast tributário, tem podcast de, talvez, direito empresarial, mas talvez os podcasts de sinergia, que eu saiba, são poucos. Eu conheço de vocês, o que é muito legal. Por quê? Porque cada vez mais o direito tributário e a contabilidade, eles estão convergindo. Desde o IFRS Brasil, 2008, etc. A gente já sabe todo o histórico. Quem não sabe, joga no Google, lá atrás, vai no Castro Tex, vai aqui, óbvio que o podcast vocês vão saber. Mas assim, de 2008 em diante, a contabilidade, ela parou, né? Quando eu fui fazer contabilidade como segunda graduação, a gente vai lá, o contador já não é mais o guarda-livros, né? O contador, ele tem a interpretação, os CPCs eles são interpretativos, a gente tem que ter o que um advogado sempre teve. O contador sempre teve também, mas falava que não tinha por algum motivo. Então agora viu aquela coisa, você tem que pegar o CPC, você tem que interpretar, o IFRS interpretativo, não é preto no branco, não é sim, não é só débito e crédito. E o advogado, ele tem que interpretar a lei. E agora virou aquela coisa, todo mundo tem que interpretar tudo. E agora, o efeito de um lançamento contábil impacta na tributação. E a tributação, ela bebe da contabilidade como prova. Então, aquele negócio, o lançamento contábil não é fato tributário. Claro que não é, mas uma prova contábil, ela influencia o que eu vou ver. Então, se um lançamento contábil ele está mal feito ou errado, o efeito tributário ele pode ser desviado. Não é isso que é. Mas se eu estou vendo a prova, você falou que o ágio é de fundo de comércio que está lançado assim, no razão está assim, todo lançamento contábil está dizendo que é fundo de comércio, eu vou fazer a amortização até para fiscais como fundo de comércio. Mas está errado. Bom, mas aí a prova está errada. Então, veja, cada vez mais a gente tem essa interseção. É neutro para fins fiscais. É neutro se você controlar sobre... Então, a legislação tributária começou também a pegar emprestado a contabilidade. Se a contabilidade estiver assim, o tributário é assim. Se tiver assado, vai ser assado. Então, não é mais 100% neutro. Então, é muito importante que alguém que trabalhe com direito tributário, e eu vou puxar a sardinha para a consultoria, porque a consultoria é crucial, que não saiba nada de contabilidade, tem que saber de contabilidade. Não é diferencial, é prerrogativa. Antigamente, o cara que sabe contabilidade saiu na frente. Amigo, trabalha com consultoria tributária, não sabe contabilidade, não é diferencial. Você está atrás, você tem que saber. É igual o cara que vai ser jogador de futebol. Sou jogador de futebol, sou lateral direito. Você sabe jogar com a esquerda? Não sei nada. Não, você tem que saber dar um passe. Você não precisa saber cruzar, que você é lateral direito. Você não consegue dar um passe com a esquerda, você não vai ser jogador profissional. Você tem que ter um mínimo com a perna esquerda. Então, é a mesma coisa. Então, você tem que ter um mínimo de contabilidade. Quanto mais, melhor. E o contador com tributário, que é essa parte que você me perguntou. O contador com tributário, quando eu fui fazer a faculdade de contabilidade, mais velho, toda hora falava assim, o contador, diferencial tributário. E eu também acho que não é o diferencial. Eu acho que o bom contador, o contador moderno do FRS, o impacto tributário no que ele faz é gigantesco. Uma contabilidade, não vou dizer mal feita, mas às vezes errada, ou às vezes mal interpretada ou mal implementada, ela gera um efeito tributário tão grande que às vezes o contador, por responsabilidade pessoal, ele não vai nem conseguir segurar a bronca. Então, é uma questão de autoproteção. Veja, não é nem de você, quero ganhar mais. Não pense em ganhar mais. Pense em você não se comprometer. Pense em você entregar um trabalho bom. Para entregar um trabalho bom, você tem que ter o overall picture. Você tem que entender tudo. Para entender tudo, você tem que entender o impacto de INSS, o impacto do imposto de renda, o impacto de uma escrituração de receita, do CPC de receita. Você tem que entender isso. Você não tem que entender só lançamento. Já acabou isso. E aí, quando você junta os dois, você vê que ele tem uma interseção, ele tem um cordão umbilical
que não tem como tirar. Então, eu acho assim, quando eu falo, o bom tributarista entende contabilidade, o bom contador entende direito tributário, eu falo assim, o contador entende um pouco de tributário, o tributarista entende um pouco de contabilidade. O bom entende muito. Muito. Não tem essa. Então, o pessoal vai trabalhar comigo, Leonardo, não sei débito e crédito. Você vai trabalhar com consultoria tributária? Desculpa, cara. Você pode não entender de débito e crédito, mas você tem que entender de CPC. Mas como é que você vai entender de CPC se você não sabe débito e crédito? Complicou. Você é contador? Entendi. Legal. Você sabe como é que funciona o artigo 43 do CTN? Você sabe como é que funciona a tributação de ISS? Com o perdão de dívida do serviço prestado, tributa ISS ou não? Não sei. Pois é. É diferente o PIS e COFINS e o ISS quando tem perdão de dívida? Não entendi a pergunta. Pois é, então você vai ter que estudar. Porque na contabilidade não interessa se tem nota fiscal. Para fins tributários tem diferença. Tem ISS, o serviço foi prestado ou não foi. Um é receita, outro é serviço prestado. São fatos geradores distintos. Então, quando o cara começa a entender isso, o cara vem assim, mudou. Os tempos mudaram. Tem inteligência artificial, tem o Watson, tem chat GPT. Se o cara não tem essa maleabilidade numa conversa, numa reunião, num primeiro trabalho, ele ter essa nuance de ter esse overall antes de uma pesquisa, porque ele pode beber na pesquisa, mas ele tem que ter na cabeça dele isso. Porque depois ele vai atrás. Então, eu acho que essa formação híbrida, ela, de novo, ela não é diferencial. Ela é prerrogativa de trabalhar com tributário consultivo, sobretudo. Eu acho que o contencioso tem o processo civil, talvez venha antes, nesse sentido. Agora, entrando um pouco no tema de hoje, da nova tributação de investimentos offshore, você podia falar da definição do que seria um investimento offshore, e que formas ele pode ocorrer, e quais os veículos de investimentos usados? Claro. O investimento offshore, é engraçado que a lei de offshore, a 14754 de 23, ela veio já numa toada, já que o governo já estava há muito tempo tentando implementar isso, né? A gente tem uma MP antiga de a 685, né? 2013, tentou passar e tal. E tivemos umas tentativas. Assim, a ideia, né? E aí eu posso falar porque a gente tem amigos que trabalham até desse lado aí do governo, enfim, e toda a sociedade civil alimentando também com pesquisas e com argumentos para tentar fazer uma melhor lei possível. E aí não vamos criticar, vamos saber o que tem, né? Aquele negócio Inês é morta. A lei é a que tem, é o que a gente tem, não vai ser revogada, ela pode ser melhorada, mas é o que a gente tem. Então, eu não vou fazer juízo de valor, a fase de juízo de valor já passou. Então, o que a gente tem em investimento offshore? A lei, ela pega aplicações financeiras no exterior e investimentos controladas no exterior. Então, o primeiro ponto é exterior. Exterior é fora do Brasil. Esse é o ponto 1. Aí, eu tenho duas variáveis. Aplicação financeira fora do Brasil e tenho investimento de sociedade, de entidades, né? Porque pega o fundo de entidades controladas no exterior. Aplicação financeira é um conceito muito amplo da legislação. Então, a aplicação financeira tem uma definição, tem um monte de coisa e é exemplificativo. Então, até a gente pega aqui a própria legislação e a gente vê, já aqui no início, a definição de aplicações financeiras no exterior, artigo 3º, parágrafo 1º consideram-se, aí vem aqui, né? Consideram-se, quando fala aqui, de forma exemplificativa. Aplicações financeiras no exterior. Aí um monte de coisa. Depósito bancário remunerado, certificado, ativo virtual, carteira digital. Veja que não fala criptoativo, fala ativo virtual, isso é uma outra discussão para outro momento. Enfim, um monte de coisa. E rendimentos, que é o produto, né, a remuneração produzida pela aplicação financeira no exterior. Então, tem que ter a aplicação financeira no exterior, que tem exemplificativo aqui, que gera um rendimento, e ela tem que estar fora do Brasil. Se isso for, está dentro da lei de offshore para tributar esse negócio, da forma que a gente vai falar agora. E a outra variável está em outro dispositivo, que obviamente está em outra seção, que é a seção 3, que é o artigo 5º, que é o lucro apurado por uma entidade. A entidade tem tanto... Entidade vai ser trust, entidade vai ser fundo de investimento, entidade vai ser sociedade controlada, entidade vai ser até um seguro, né? Um insurance que a gente vai ter, que é um seguro, aquele seguro resgatável, enfim, que vira uma aplicação financeira. Então, entidade controlada no exterior, que é as chamadas offshores, também eu vou tributar dessa forma na legislação. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma tributação, então, de veículo no exterior, que eu tenho controle, e de aplicação financeira no exterior. A gente tinha isso? A gente tinha, só que a gente tinha no momento que eu liquidasse. Então, o que mudou eu tributava? Tributava. Só que eu tributava em outro momento, sobre outra alíquota. E o que mudou basicamente, né? Claro que muita coisa mudou, mas o que basicamente
foi isso. Então, a gente tinha, antes da Lei 14.754, uma alíquota progressiva. Os rendimentos eram no ganho de capital. Eu tinha que saber se era ganho de capital. Se eu vendesse a participação da minha offshore, se eu vendesse a minha participação no exterior, eu tinha um ganho de capital que era de 15 a 22,5, que nem o ganho de capital aqui, progressivo. Ou se eu recebesse rendimentos do exterior, se não fosse ganho de capital, era uma tributação de 27,5%, porque era um rendimento carnê-leão. E o momento era sempre que eu estivesse resgatando, recebendo, tivesse a disponibilidade econômica ou jurídica. Agora, essa alíquota é uma alíquota que a gente chama flat, uma alíquota fixa de 15%. Eu não preciso saber se é ganho de capital, não preciso saber se é rendimento. Então, eu não preciso mais saber a qualificação jurídica e não tenho mais uma arbitragem entre 27,5% e 15%, é sempre 15%. Então, mudou o tipo, não interessa mais o tipo, e mudou a alíquota. E também mudou o prazo. Por quê? Não é mais carnê-leão, sempre o mês seguinte do resgate, amortização ou liquidação ou venda. Agora é sempre uma vez por ano, eu fecho o período e recolho no ano seguinte, mas vou apurando no decorrer do ano calendário, né? Então não tenho mais esse carnê-leão mês a mês, eu tenho a declaração anual de ajuste, que eu fecho o ano, faço a apuração do ano e depois recolho em maio do ano seguinte, uma vez só, tudo que eu reconheci naquele ano, né? Então eu saí do regime de caixa para um regime de caixa variado, para um regime de caixa fixo. E no caso das controladas, aí eu faço o regime de competência no final do ano, eu fecho o balanço e aquele regime, independentemente do resgate ou não, porque nas controladas eu só trazia quando efetivamente eu liquidasse, agora eu tenho que levantar balanço, independentemente da liquidação. Agora, tem muita gente que pergunta, né? Qualquer pessoa pode investir no exterior por meio de uma sociedade constituída em um paraíso fiscal? É lícito investir em países que tenham essa denominação de paraíso fiscal? E como é que se define o que seria um paraíso fiscal de um regime fiscal privilegiado? Perfeito. É uma pergunta muito comum também, né? O pessoal tem essa mania, né? Fala assim, Leonardo, eu não quero mexer com isso, não. Tá me confundindo, eu não sou esses caras lá de Brasília, fala isso pra mim. Falei, calma, o pessoal de Brasília que passou a lei, gente. Complicado, né? Então, assim, né? Complicado. Então, assim, pessoal, primeiro de tudo, offshore não é ilícito, offshore não é evasão de divisa, offshore não é lavagem de dinheiro. Offshore é simplesmente um termo em inglês para dizer que é fora do limite territorial. Shore é a areia ali, é a parte do que tem cobertura de terra. Então, offshore é fora do território coberto, né, e, portanto, no mar. Então, o que é uma entidade, uma sociedade, uma empresa offshore? É um veículo, né, societário, que opera fora dos limites territoriais onde ele foi constituído. Então, se eu constituo uma sociedade nas Ilhas Virgens Britânicas e ela opera para clientes fora das Ilhas Virgens Britânicas, recebendo receitas produzidas fora das Ilhas Virgens Britânicas, de clientes fora de lá, então ela é uma sociedade offshore, com atividades offshore. Então, você abrevia a atividade, em vez de ficar sociedade com atividades offshore, sociedade com receita offshore, você tira essa palavra do meio e fica sociedade offshore. Então, sempre que você pensar, minha sociedade offshore é uma sociedade que opera offshore, fora do limite onde ela foi constituída, com clientes offshore, com receitas offshore, produzidas fora do território local. É isso que é, para ficar mais fácil. E paraíso fiscal? Por que uma offshore está sempre em paraíso fiscal? Porque se ela opera fora dos limites territoriais, é bom que o rendimento que ela recebe fora não seja tributado naquele território. E aquele território, normalmente, que isenta ou que não tributa rendimentos recebidos fora do território, são países qualificados como paraísos fiscais. Paraíso fiscal é um termo coloquial, não existe o termo paraíso fiscal, foi eternizado numa decisão de 2013, na DIN 2588, lá do STF, que julgou tributação de coligados controlados, mas a legislação não usa paraíso fiscal, usa regime de tributação favorecida, ou jurisdição de tributação favorecida, que é um regime, uma jurisdição, né, um país, uma dependência, Mônaco, Vaticano, etc., que tribute a renda a menos de 17% para fins de imposto de renda, ou que oponha sigilo societário à composição daquele veículo societário. Então, se eu não souber quem são os sócios, se tiver oposto, né, a mim, publicamente, se não for fácil, se eu só o sócio ou o procurador que souber quem é o sócio da sociedade, ou se essa sociedade for tributada a menos de 17% para fins de imposto de renda, isso é um país ou uma dependência que tem um regime de tributação favorecida, é um paraíso fiscal. E o que é um regime fiscal privilegiado? O paraíso fiscal está previsto no artigo 1º da Instrução Normativa 1037 de 2010, né, que a gente chama de blacklist, ou lista negra. Então, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Caimã, etc.
O artigo 2º da IN 1037 de 2010 traz os regimes fiscais privilegiados, que não são as jurisdições que, como um todo, são paraísos fiscais, né? Porque são regimes fiscais privilegiados. Então, o país em si não é, mas ele tem um regime específico para determinado tipo de sociedade, determinada atividade, que tem um benefício fiscal. Então, são países que ou tributam a renda a menos 17%, ou têm vantagens fiscais para não residentes, ou têm benefícios fiscais para as atividades offshore, ou tem algum benefício que dá uma isenção ou uma vantagem tributária que reduz a tributação a menos 17%, ou, quinto lugar, opõe a sigilo societário na composição para entes públicos, ou seja, não seja público a composição societária. E isso está previsto no artigo 2º e são elencados também taxativamente. Então, por exemplo, uma LLC nos Estados Unidos, né, um regime de holding company na Holanda, sem a capacidade econômica, operacional. Então, tem alguns países ali listados, alguns países com os regimes. Então, é país, regime. Holding company, trading company em Malta e assim vai, né? Então, você tem que fazer uma combinação. Os regimes fiscais privilegiados são considerados gray lists, ou lista cinza. Eles não têm a tributação agravada na fonte, quando eu faço um pagamento de juros, JCP, prestação de serviço ou ganho de capital, eu não tenho 25% na fonte como eu tenho um paraíso, continua sendo 15%. Mas todas as outras consequências para regimes fiscais privilegiados são aplicadas igual ao paraíso fiscal. Exemplo, aplicação de preço de transferência antes da mudança da lei, tributação, o artigo 26 do escrutínio adicional da 12249 de despesas para dedutibilidade adicional, a questão de aplicação de consolidação, não consolidação para CFC no exterior, o regime de 0,1 para 0,3 de regra de subcapitalização em financiamentos internacionais. Então, basicamente, é o mesmo regime, menos a tributação na fonte, tem uma exceção para os regimes de petróleo e gás, uma lei específica, quando você tem o split payment de petróleo e gás, prestação de serviço e afretamento. Nesse caso, a tributação majorada de 25% também para regimes fiscais privilegiados. Essa é a diferença. Todo mundo pode fazer, não é lavagem de dinheiro, não é crime, não é ilícito. O problema não é offshore, não é o paraíso fiscal, o problema é o dinheiro. Se você pegou seu dia de prostituição, lavagem de dinheiro, tráfico de arma, genocídio, aí esse é o problema, seu dinheiro, não é nem a sociedade offshore, nenhum país onde ela está. Esse que é o problema. Que é uma dúvida muito comum, né? O pessoal confunde. Todo mundo confunde. Verdade. Eu tenho uma offshore no meu imposto de renda, Receita Federal, tá? Ela é dos Estados Unidos, declarado. Pode olhar lá. Agora a gente vai fazer uma série de questões sobre os principais conceitos, as mudanças trazidas pela lei, essa nova lei, no formato ping-pong. Claro. Tá? E o Pérez e o Marcelo também vão me ajudar com isso. Aí eu vou falar opacidade ou transparência em relação a isso. Ping-pong? Ping-pong. Puxa vida. Aí não pode responder depende? Vai ser difícil, hein? Não, pode responder à vontade. Opacidade. É que eu nem explico o que é. Já não, pode explicar. Então, pessoal, vamos lá, rapidamente. Opacidade e transparência. Transparência é o seguinte. Os Estados Unidos tem um regime que chama check the box. Você faz um xizinho para você tratar a entidade como transparência, como flow-through ou pass-through, ou como opaco, ou como fica um bloco de sociedade. Então o Brasil fala assim, eu tenho uma offshore lá fora. Essa offshore, o lucro dela, se eu tratar como opaca, é tributado como lucro de empresa, eu apuro, e esse lucro é tributado no Brasil em 31/12, devido na DA no ano seguinte. Se eu tratar como transparente, é como se ela ficasse transparente, como abrisse a caixinha, ó, o lucro cai direto aqui, não é mais lucro, é aplicação direta a mim. Então, em vez de eu ter aplicação, participação societária e ela ter lucro, ela sai e eu tenho direto a aplicação financeira que a entidade tem, agora sou eu que tenho a aplicação. Então, eu tenho sociedade, a sociedade tem a aplicação financeira num bond. Quando eu trato como transparente, agora a aplicação financeira do bond é minha direto. Eu tenho aqui, porque ela é transparente, é como se ela não existisse para fins fiscais. Então, o que acontece? Quando é transparente, eu tributo mediante o regime de caixa. Então, quando eu liquidar, eu amortizar, eu baixar, eu vender, é que eu vou tributar na pessoa física. Quando eu trato como opaca, significa que a sociedade, vai reconhecer por competência, e a gente tem marcação a mercado, então qualquer flutuação no meu PL, mesmo que eu não venda esse título, que terminar positiva, eu vou tributar mesmo que eu não tenha alienação baixa, amortização do bem, tá? Para fundo de investimento e ação, sobretudo. Então, resumo da ópera. Eu tenho uma entidade offshore que tem ação ou fundo de investimento, marcação a mercado na contabilidade.
vai mexer no PL, a ação da Apple, que a minha offshore tem, começou a 10, terminou a 15. Tem 5 de ganho aqui. Ah, mas a sociedade não vendeu a ação da Apple, mas teve 5 de ganho, você vai ter que pagar. Pô, mas eu não tenho caixa porque não vendi. Problema seu, a sociedade teve o ganho, tá lá no PL dela. OCI, Order Comprehensive Income, outros resultados abrangentes em português. Tem que pagar. Poxa, e aí? E aí faz o seguinte, você não quer isso? Trata como transparente, agora a ação da Apple é sua, direta. Você teve a ação da Apple, começou como 10, terminou como 15. Você vendeu? Não tem ganho. Você não vendeu? Ótimo, então eu vou fazer sempre transparente. Calma, na transparente, todos os custos que você tem de manutenção e incorridos aqui, você não pode usar, porque agora é custo da sociedade, não é custo seu. Outra desvantagem, você vai ter que controlar ativo por ativo. Aqui vai ser consolidar, fazer o pool total. Outra coisa, você vai ter que fazer contabilidade, entre aspas, da física e o controle individual. E outra coisa, a sociedade aqui tem outras vantagens que não são tributárias. Vantagem sucessória, vantagem de proteção patrimonial. Agora esse ativo, para fins fiscais, é seu e para fins fiscais é controlado seu. Dentro da sociedade, para fins fiscais, ele continua sendo para fins societários e para fins fiscais. Então, assim, se a transparência é só para fins fiscais, Leonardo, é isso que diz a lei. É. Mas veja, você está no Brasil, tá? Cuidado, as coisas nunca são como são. Mas se for só para fins fiscais, para quem tem marcação a mercado, 99% das vezes é melhor você fazer a transparência. Faz. Controla a sua ação na Apple como transparência. Para quem tem um monte de bens e não é só a marcação a mercado, tem pool, tem perda, etc., mesmo que na pessoa física também possa controlar a perda, talvez seja melhor manter por uma consolidação, um controle de eficiência na pessoa jurídica, tá? Agora, isso é caso a caso, mas se você tem só a marcação ou majoritariamente marcação a mercado e você tem poucos ativos que na física é fácil de controlar, faz a transparência. Então, responde de transparência. O senhor falou um pouquinho também sobre tratamento de renda ativa e renda passiva. Renda ativa e renda passiva. Convenhamos, isso é uma coisa que eu discordo da lei. Os Estados Unidos é assim, subpart F. Amigo, quer comparar os Estados Unidos? Então vamos pegar as coisas também boas dos Estados Unidos, que é ótimo, né? Nos Estados Unidos assim, tá bom, os Estados Unidos tem um monte de coisa boa que não está aqui, vamos fazer tudo. É sempre o cherry picking brasileiro. Pega o que é bom nos Estados Unidos num ponto de vista e esquece as outras coisas, né? Então não é assim que funciona. Então vamos pegar a taxa de juros dos Estados Unidos, estabilidade nos Estados Unidos, a interação da Receita Federal com os Estados Unidos, os EPAs americanos. Pega tudo bom dos Estados Unidos também, não pega só essa parte. Então, a receita ativa é o seguinte, active income. Active income na legislação brasileira é o seguinte, é tudo que não é passivo, é definição por negativa. Então o que é passivo? Aí vem lá, royalties, juros, dividendos, receita de participação societária, aluguéis, ganho de capitais com menos de 2 anos, aplicação financeira e intermediação financeira. Beleza, aí eu te pergunto, uma empresa que tem aluguéis, que vive só de aluguéis, aí começa aqui a dizer, não, aí tem exceção, pô, se você é uma empresa de real estate, aluguel é a sua renda ativa. E se eu sou uma empresa do Vale do Silício, eu só tenho royalties, não é receita operacional? Aí você fala assim, Leonardo, você está exagerando. Se eu sou uma empresa holding, que eu só tenho dividendo e juros. Você está exagerando. Não estou exagerando. Essa é a definição de holding. E se eu sou uma base company internacional, que eu tenho juros e dividendos, e que eu sou uma empresa de tecnologia, que tenho basicamente royalties e intermediação financeira. Então eu posso ser uma empresa operacional, que tenho renda passiva na visão travada, mas na verdade eu não sou. Então, essa visão é uma visão muito antiquada. O que você tem que olhar? Visão especulativa. Por exemplo, tempo, spread. Eu tenho meu livro de Conceito de Beneficiário Efetivo dos Acordos de Bitributação, que trata disso. Então, por exemplo, o royalty puro, ele não é renda passiva. O royalty puro é quando você recebe royalty aqui, repassa o royalty ali e não deixa nenhum spread. Recebe num dia, passa no dia seguinte. É uma flow-through, como é uma empresa trampolim, uma empresa canal, que chama em brasileiro, né? Uma channel company, né? Então você pega um dinheiro de um dividendo aqui, faz o spread aqui, mas o banco não faz isso. E o banco é receita passiva. Então assim, Leonardo, essas discussões existem há anos. Existem há anos, por que a gente está trazendo isso aqui? Então você pode botar isso, mas você tinha que fazer vários caveats, várias exceções. Exemplo, no caso de banco, no caso de real estate company, no caso de tecnologia, no caso de empresas híbridas que tem um pouco de tecnologia, um pouco disso, empresas que tem mais de tanto de capex ou de opex de tecnologia, empresas que tem tanto de P&D. Isso é uma legislação subpart F. Isso é uma legislação PFIC, que prevê, igual americano, nos regs, um monte de exceção para você tirar da generalidade. Quando você fala assim, receita passiva é royalties e dividendos. Cara, eu te dou várias empresas que vivem de royalties e dividendos, que não são empresas passivas.
especulativas. Será que é passiva ou especulativa? A empresa que fica com menos de uma semana com a receita e repassa. Empresa que não tem spread, empresa que não tem substância econômica. Ah, Leonardo, substância econômica é um conceito horrível. Eu também odeio. Mas talvez vamos botar alguns elementos? Vamos botar, porque a gente não tem conceito de propósito negocial, mas é usado no CARF. Então não adianta estar na lei. Usam mesmo? Usam substância econômica sem estar na lei? Então bota aqui. Vamos tentar definir. Tá? Então isso para mim é uma coisa horrível da legislação. Ah, foi bebeu dos Estados Unidos. Tá. E o resto que os Estados Unidos têm? Todos os exemplos, todos os regs. Ou você acha que uma empresa no Vale do Silício ela cai no royalties como empresa passiva? Você realmente acha isso? Que o Facebook é empresa passiva lá? Então, difícil, né? Perfeito. Olha, gente, o professor Leonardo é uma metralhadora de conhecimento. A gente tá vendo... cansando, a gente já pergunta, ele tem um monte de informação no podcast, né? Que isso, imagina. Tá muito interessante. É muito interessante, eu só estou elogiando que realmente é isso também que ele demonstra no canal dele, na Castrotex. Excelente, é recomendável, recomendadíssimo. Não só tem a assinatura, os vídeos, as aulas, os cursos que ele monta, mas ele libera um monte de conteúdo gratuito ali no YouTube, e vale a pena mesmo, porque ele aborda os assuntos profundamente. E falando de profundidade, vamos falar de câmbio e variação cambial. Câmbio que deve ser considerado nessa nova legislação para definição do ganho de capital, que vai ser tributado aí uma vez por ano, e variação cambial e o fim da isenção da isenção sobre o ganho de capital na variação cambial trazido pela lei. Então vamos lá. Então, ponto importante, né? O câmbio que vai ser utilizado vai ser o câmbio do último dia do exercício em que a gente fechar o balanço para o caso das controladas, né? O último dia útil, né? Então, se for 31, se for 30, etc. Mas, quando você está falando da pessoa física que vai fazendo as vendas e as liquidações, obviamente é o câmbio do momento que você fez a baixa, a amortização, a liquidação durante o ano. Então, se você tem os títulos que você vendeu no dia 7 de abril, vendeu no dia 20 de outubro, é esse câmbio que você vai utilizar, porque esse você, obviamente, fez a liquidação do ponto de vista contábil, né? Baixa, etc. E do ponto de vista jurídico, que você fez a disponibilidade jurídica ou econômica daquilo. Então, ali que você vai ter que apurar aquele câmbio, fazer a apuração e guardando, calculando, e no final do ano vai somar tudo isso e vai fazer o DARFzão lá no ano seguinte, naquele momento, somando tudo aquilo, fazendo o recolhimento único daquela soma de todos aqueles passivos tributários que você for devendo no decorrer do ano. Então, um regime de caixa dispendido no ano seguinte, mas a apuração no ano dos câmbios dos elementos, dos fatos geradores ocorridos. No caso da controlada, o fatão gerador é no final do ano, igual é na CFC brasileira, né? Na 12973. Você fecha o balanço no último dia útil, vê quanto é que deu de lucro, igual uma sociedade. Ah, foi no dia 30 de dezembro? É dia útil? Então 30 de dezembro. For 31, 31. For 29, 29. Pega esse câmbio, quanto é que deu de lucro? 100 de lucro, 50 de perda. Deu 50. 50 mil dólares em 29/12, que foi o último dia útil. O câmbio está 5,73. 5,73 vezes 50 mil, é isso que eu vou recolher. Agora, não. Na DAA, no final de maio, eu vou lá e recolho esse valor. Professor, tem mais uma questão aqui para a gente debater um pouquinho, que é a questão da compensação de perdas e também o carregamento das perdas não compensadas para o exercício seguinte. Como que fica essa questão? Eu não respondi uma coisa que você perguntou, o fim da Lei Armínio, né? O pessoal chama de Lei Armínio. Não é a Lei Armínio, que era uma MP. Então, já começa por aí. E não é Armínio. O Armínio, nada. Vamos parar. Não, vou ir durante o Armínio, esse tipo. Então, tá. Então, tinha na medida provisória, na 2158, um dispositivo que isentava o ganho de capital que foi decorrente de quando você adquiriu o bem enquanto não residente. Isso servia para os expatriados quando vinham para o Brasil, ou os gringos quando vinham para o Brasil. Então, o expatriado foi para fora, comprou um apartamento enquanto ele estava em Nova York, voltou para o Brasil, era residente do Brasil, vendeu, mas como ele comprou enquanto era não residente, aquilo não tinha tributação da variação cambial em relação a isso, né? Então, se não era tributado, era isento. Aí você tinha uma discussão de quando o gringo também vinha para cá. Então, o cara comprou um negócio lá fora, né? Comprou um imóvel enquanto o cara, sei lá, um francês, ele estava lá morando na França, foi transferido para o Brasil.
veio para o Brasil, e como ele comprou um bem na condição de não residente, como francês veio para o Brasil, quando ele veio morar no Brasil, quando ele vendesse, aquele bem que ele vendeu era isento de ganho de capital. Por quê? É como se ele fosse excluído. Então, ele era um jeito de atrair os estrangeiros para o Brasil para isentar ganho de capital, mesmo ele virando residente, o francês virando residente no Brasil, aquele ganho era tributado zero no Brasil. E o brasileiro que comprou aquilo e voltou aqui também, porque adquiriu fora, também era isento, não tributava nada, não tinha imposto de renda sobre isso. Era ótimo isso. Acabou isso. A partir de 2024 acabou. Todo mundo criticou, etc. A política fiscal, de novo, o leite está derramado, isso acabou. Foi o que você me perguntou. Então, isso não tem mais. Agora, você me perguntou das perdas. Isso é uma coisa muito boa, tá? Então, assim, tem coisas boas e coisas ruins da lei. Eu sou um cara que, o pessoal fala assim, você não pode ser assim, isso aqui, eu tô velho, eu posso ser do jeito que eu quiser, então eu falo as coisas que eu quero mesmo, não tô nem aí. Então, é o seguinte, a lei tem coisas boas e coisas ruins. A maior parte é ruim, na minha visão, mas tem coisas boas. Primeiro, a alíquota flat de 15%. Antigamente era 27,5% e 15% a 22,5%. Isso é bom? Claro que é bom, só matemática. Não precisa ser contador para fazer essa matemática. 15% é menor que 27,5% e 22,5%, tá? Outra coisa, carnê-leão, um saco. Toda hora, fechar câmbio, mês seguinte, recolher, multa. Né? Acabou. Uma vez só, no ano seguinte. Pô, muito bom. Fluxo de caixa, inclusive, tá? Outra coisa, compensação de perda. Não podia. Nunca pôde. Aplicação financeira exterior, perdi. Já era. Tinha ganho, tinha que tributar. Agora pode. Então, são 3 fatores muito positivos da lei. Então, assim, eu acho que a lei foi ruim, porque eu acho que foi... me permita fazer um negócio. O meu orientador do mestrado e do doutorado, parte do doutorado, né? Porque a segunda parte do doutorado ele faleceu, e aqui assumiu foi o professor Paulo Ardes Barreto. Mas o meu orientador do mestrado e de parte do doutorado foi o professor Gerd Willy Rothman, que infelizmente faleceu em 2019. E o professor Gerd, que tem muito carinho e sempre foi um amigo muito pessoal meu, ele me falava um ditado que ele falava assim, que é um ditado em alemão, eu não falo alemão, mas ele falava que, em alemão falava assim, matar uma andorinha com uma bala de canhão. Então, assim, qual era a desproporcionalidade. Então, ele falava assim, para mim, essa lei foi desproporcional. Ela pegou um monte de coisa que não precisava pegar, ela pegou receita passiva de uma forma que, para mim, não é boa, ela pegou um conceito de aplicação financeira que, para mim, também não é tão bom, ela pegou trust de uma forma... trust é isso e dane-se, é isso aí, bala de canhão, tinha que ser uma coisa customizada. Então, claro, mas a alíquota é flat, é menor, agora é uma vez por ano, não tem mais carnê-leão, e pode compensar perda. Quem pode compensar perda? Pessoal, só se eu fizer opaca e controlar? Não, pessoa física pode controlar perda. Perdi, não perdi e não utilizei tudo. Ganhei 10 no começo do ano, perdi 50, tô com menos 40, e aí? Perdi não, você vai carregar. Carrega para os outros. Pô, que bom. Gente, convenhamos, isso devia ser uma obrigação. Isso não é um direito. É um direito. Se você tributa o ganho, como é que você não... Durante anos a gente não teve isso. É que a gente não se rebelava. Era uma coisa tão estúpida. Porque quando você tem ganho, tributo. Quando tem perda, você perde. Não, porque a pessoa jurídica ela tem um princípio da continuidade, da entidade. A pessoa física morre todo ano? Que onda é essa? Por que não... Entendeu? É uma coisa tão imbecil para mim, mas agora tem. Então isso é uma coisa boa da lei também. Agora, Leonardo, remanesce ainda a impossibilidade de compensação de perdas e ganhos entre pessoas jurídicas, entre controladas distintas, né? Vamos dizer, uma pessoa física com controladas distintas, e isso pode ser questionado de acordo com o princípio da universalidade da renda. Qual é a sua opinião? Eu acho assim, a gente tem a seguinte questão aqui, né? Tem uma sacada que é a seguinte, né? Se as perdas no período superarem os ganhos, está dizendo aqui, a parcela das perdas pode ser compensada com lucros e dividendos das entidades controladas no exterior que tenham sido computadas na declaração de IR do mesmo período de apuração. Ou seja, perdas direto da PF podem ser compensadas com perdas indiretas das entidades offshore. Mas, no caso do final de apuração, se houver acúmulo de perdas não compensadas, essas perdas podem ser compensadas com rendimentos de períodos de apuração posteriores, ou seja, são carregados para anos calendários seguintes, o famoso carry forward, por prazo indeterminado. Então, esses 2 pontos são pontos interessantes, que eu acho, que é o seguinte: você pode compensar a perda que você não conseguiu na física com a perda da pessoa jurídica se você tem o controle, tem que ser controlada. E se você tem acúmulo de perda na física que você não conseguiu levar,
você vai fazer o carry forward na física para perda na física, que você não conseguiu jogar na offshore, né? Eu acho assim, qualquer questionamento de limitação de compensação de perda por caixinha, foreign tax credit, tudo isso, gente, eu acho que se tem alguma nuance ou alguma combinação, opacidade, transparência, qualquer combinação que dê, que você tem algum óbice operacional ou até jurídico disso não ser aceito pela Receita Federal, independentemente se está claro na lei ou se vem a IN restringir isso, eu acho que tem que ser levado para o judiciário. Porque essa lei vê o seguinte, é para tributar rendimento de aplicação financeira e controlada no exterior, no matter what, uma vez por ano no mínimo, não é? É. Então, se é para tributar, como é que se tributa? Receita menos despesa, lucro e perda. Então não tem que restringir nada. Não é samba do crioulo doido, mas é o seguinte, tem que ter um canal, um vaso comunicativo, né? E se não tem o vaso comunicativo, eu estou pagando uma coisa que não é renda nem é lucro. É o quê? É patrimônio. Se é patrimônio, eu entro no judiciário e falo, escuta, que patrimônio é esse? Né? Se eu tenho uma perda então, e não estou podendo, no dia seguinte, estamos tributando um negócio que é lucro, então pegaram meu patrimônio para falar que é renda. Então, se há alguma combinação via IN desse negócio, eu acho que tem que entrar no judiciário para questionar. Como eu acho que tem que aplicar tratado no caso de pessoa física ou reciprocidade, né? Mas tratado certamente, aplicação de tratados, com certeza, para pessoa física, para não tributar lucro de controlado no exterior. Essa é a aplicação do caso da Vale, do caso da STJ, com Luxemburgo, com Dinamarca, com Holanda, é muito clara. Ah, no mundo inteiro perdeu. Amigo, você não está no mundo inteiro, você está no Brasil. O mundo inteiro não é Subpart F, não é PFIC, aqui é outra coisa. O Brasil, durante anos, era 2158 MP, isso não era tributação de CFC, isso era extensão de tributação extraterritorial de imposto de renda, nunca foi uma tributação de coligadas e controladas, sempre foi ampliação da tributação de imposto de renda extraterritorial. A MP 2158 tinha um artigo, o artigo 74, era uma palhaçada esse negócio, não era CFC, entendeu? E a gente ganhou, com base na 2158, a discussão de tratados, ela independe se é 2158, se é lei 12973, é tratado, artigo 98 do CTN, então é tratado obsta a tributação que o Brasil está querendo fazer? Obsta. Ah, mas agora mudou, agora é uma cara de CFC. Escuta, o tratado no Brasil impede uma tributação extraterritorial de lucro no exterior de controladas? Essa é a pergunta. Sim, foi julgado. Então acabou. Não tem discussão. Ah, pessoa física, pessoa jurídica, a lei 12, 14, não sei o quê, 12... No MP não interessa. Então, para mim, é muito claro isso. E para quem não gosta, ou que tem, você pega uma aula, uma palestra do professor Luiz Eduardo Schwede sobre CFC e tratado. Eu quero ver você não ficar convencido que isso é fundamento no direito tributário brasileiro, claro. Porque se você não ficar convencido, aí você pega aí um material e liga para mim e a gente conversa. Porque eu duvido que você não fique convencido. Agora, falando Perfeito. sobre planejamento tributário sucessório, né? A reforma tributária, ela tem alterações importantes na questão do ITCMD e também do ITBI. E como é que isso pode ser implementado quando você fala no interesse das pessoas pelo planejamento? E como é que isso está sendo afetado pela nova legislação? Olha, reforma tributária, eu estou dando muitas palestras, né, para muitas assets, corretoras, muitos bancos, né, e até agradecer aí o pessoal que está me convidando, meus clientes, meus parceiros, muito feliz pelo Brasil inteiro, muito pelo sul do Brasil também. E é muito engraçado, né? Porque a reforma tributária, ela vem com essa toada de tributação do consumo, né? Claro, IBS, CBS. E um parênteses aqui também, né? Eu gosto de falar, porque eu falo o nome dos professores que falam isso, que são meus professores. Fui mestrado e doutorado na USP, fiz LLM George, fiz parte do doutorado em Leiden, com o professor Kees van Harden, enfim. Mas assim, eu estava num evento, no 31º Simpósio de Direito Tributário da ABDT, Associação Brasileira de Direito Tributário, do Marcelo de Campos, do Djalma de Campos, pai dele, e a palestra de encerramento na sexta-feira foi do professor Paulo Ares Barreto, meu orientador do doutorado junto com o professor Guirde, né? E o Paulo Ares, ele falou sobre a reforma tributária, se é boa ou ruim. E o Paulo Ares é um gentleman, um cara, assim... Mas minha leitura, tá? Por favor, minha leitura da palestra dele, porque o pessoal hoje em dia é tão chato com esse negócio de politicamente correto. Eu interpretei isso da palestra dele. Que tem mais coisas que não saiu conforme deveria sair. E podia ter saído melhor, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas podia ter saído melhor e que no final das contas não é tão boa assim, minha visão, e tem coisas mais que podiam ser melhoradas, tá? Eu interpretei, e minha visão agora, minha visão pessoal, que a reforma tributária tem mais coisas ruins do que coisas boas.
e que tudo que ela falou que era simplificar, neutralizar, melhorar, nada disso vai acontecer nem em 10 anos e nem em 20 anos, né? E todo mundo cita, acho que é Geraldo Ataliba que falava, né? Geraldo Ataliba ou era Liomar Beleza? Imposto bom, imposto velho. Enfim, né? No final das contas é o seguinte, a reforma tributária veio com o negócio, vai melhorar, vai simplificar, vai neutralizar. Não. Beleza. 2, quem ganha? Isso é econômico, né? Sempre tem alguém que ganha, alguém que perde. Tem muita gente ganhando. Inclusive os prestadores de serviços que estão suportando a reforma tributária, né? Então vocês estão vendo muita gente levantando a bandeira tributária, fica ligado que esse pessoal está suportando por um motivo. 2, reforma tributária veio para mudar a tributação do consumo. E aí o cavalo de Troia, quando está dentro, né? Quem não sabe, cavalo de Troia, joga no Google para ver, né? Pelo amor de Deus, o que é cavalo de Troia. Depois que está dentro, você abre, aí você vê lá, ITBI, base de cálculo, várias ilegalidades, ITCMD, distribuição desproporcional de dividendo. Agora tirou, depois volta, foi para o Senado, daqui a pouco volta. Ou que não volte, que seja, né? Aí outra questão também, a holding company, né? As holding companies, ou as empresas patrimoniais, agora vai ter que fazer valor justo dos ativos imobiliários. Mas a contabilidade, quando você bota uma empresa que é patrimonial, que não é imobiliária, ou seja, que está no imobilizado ou que está propriedade de investimento, eu posso conter a custo, não tem que fazer valor justo. E agora a legislação tributária vai mandar fazer valor justo para tributar valor venal. Opa! Ficção? Vamos pegar ali os cadernos de estudo de direito tributário que o professor Evis Ganda sempre estudou para tributação por ficção com base num lançamento contábil que a contabilidade não manda você fazer. Olha a tributação e contabilidade conversando aqui. A contabilidade não manda. A legislação tributária vai mandar você fazer uma conta que a contabilidade não fez para você tributar uma coisa que o direito tributário não permitiria tributar. Que a Constituição não manda, porque valor venal... Será que não tem um conceito constitucional de valor venal de uma sociedade? SA fechada, limitada fechada. Valor do imóvel, custo, IR, 1 milhão. Contabilidade, 1 milhão. Aí vai um laudo da prefeitura que vai pegar emprestado a Cefaz estadual para fazer o ITCMD. Pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira de mau gosto. Então o que eu estou achando que está acontecendo? Vem uma coisa velada da tributação de consumo, aí obviamente o governo pega um oportunismo para fazer uma tributação de tudo que interessa. E aí você pode falar, mas no mundo inteiro a tributação de 40%, 50% do ITCMD, nos Estados Unidos chega a 60%, na Alemanha 50%. De novo, gente, você está na Alemanha, você está nos Estados Unidos, você tem as coisas que tem lá, você tem o welfare state, você tem a contraprestação estatal, você tem a segurança, não tem. E outra coisa, nesses lugares você não paga essa carga tributária. O professor Goethe falava que na Alemanha uma empresa ela morria e renascia porque você fazia aquela GmbH, etc., para fazer uma estrutura justamente para não pagar aquele negócio. Que é o que a gente está fazendo aqui, que é o planejamento patrimonial que a gente faz aqui. Fazer uma holding, a holding faz uma patrimonial, faz uma imobiliária, e dentro dessa estrutura bota até uma offshore aqui no meio e faça uma engenharia, planejamento, elisão, lícito, legítimo, pré-fato gerador, não é simulação, não é sonegação. E faça uma estrutura para que ninguém morra, para que os bens estejam na sociedade e que quando alguém morrer, o bem não é de quem morreu, o bem é de quem está vivo, que já foi passado. Passado por doação? Não, pode ser compra e venda, pode ser financiamento, pode ser doação com usufruto, pode ser venda a custo. Ah, pode vender a custo? Pode vender a custo. Quem disse que tem que vender a mercado? Quem disse que um pai tem que vender a mercado para o filho? Onde que está escrito isso, gente? Para fins de imposto de renda? Me mostra onde é que está um negócio desse. Entendeu? Ah, mas para fins de TCBD. Ué, Operação de São Paulo que veio agora esqueci o nome da operação. Lock, Operação Lock, obrigado. A Operação Lock pegou. Operação Lock pegou o seguinte, venda a um valor ínfimo. Se você vende uma Ferrari a R$100, é óbvio que isso é doação. Agora, ganhou, tá? Pega a Operação Lock. Venda a valor patrimonial, pode. Quando eu falo valor de custo, é o valor de custo de uma sociedade que é o patrimônio, não é o custo capital social, é o valor patrimonial. Valor, custo, capital social. Valor patrimonial, se o PL for maior, e valor de mercado. Se o PL for igual ao capital social, custo igual ao capital, então eu faço a custo. Se o PL for maior, óbvio, mas aí você pode distribuir lucro e fica o valor de capital social, que é o valor de custo. Então os conceitos contábeis, olha como é que importam aqui no que a gente estava falando. Então quem não sabe a diferença de valor de custo, valor de PL e valor de mercado, tem que estudar, porque eu não estou falando para você valor vil, né, preço vil, não é nada disso. Então, qual que é a importância disso hoje em dia? Quem não fizer até 31/12 está ferrado? Depende. Se passar essas alterações do ITCMD até 31/12, está ferrado sim. Vai pagar no mínimo o dobro, estados que cobram 4 vão virar 8,
E tem um monte de tributação de TCMD que não estava previsto, que a reforma tributária está prevendo. Se passar em 31/12, ano que vem, anterioridade anual, e 90 dias, noventena, vai passar a valer. Então, quem está parado tem que sim se adiantar. Leonardo, perdi, passou a noventena, a partir de abril posso fazer? Pode, mas certamente a gente vai ter menos arcabouço para fazer. Significa que não tem nada para fazer? Claro que não. Onde tem uma tributação, tem um tributarista e um contador com ideias novas para vocês. O que eu só observar que é super importante isso que o professor Leonardo está colocando. Primeiro, que a reforma ela traz uma série de normas anti-elisivas, né, que estão passando um pouco desapercebidas. Por exemplo, vai se estabelecer em relação ao trust revogável que há uma doação. E como se prevê a incidência do ITCMD, inclusive em relação aos bens do exterior, isso poderia vir a ser atingido. Então é importantíssimo que as pessoas tenham isso em mente para se planejarem licitamente. Quer dizer, é lícito eu me antecipar a uma mudança que vai me prejudicar? É óbvio que é lícito. A gente teve aqui a professora Marta Leão falando do direito fundamental de economizar tributos, com os quais eu concordo. Isso aí. Então é importantíssimo a gente debater isso de forma livre, né? Sem nenhum ranço de, olha, ricos contra pobres. Não, a gente tem que pensar e falar sobre dinheiro, e isso é legítimo, não tem problema nenhum. Agora a gente, isso encaminhando já para o final, queria fazer mais uma última questão, envolvendo ainda essa questão da nova tributação, mas falando do planejamento tributário sucessório em relação às offshores. Como se preparar, quais são as mudanças? Muito bom, acho que esse ponto é muito legal. Da mesma forma que está tendo essa demanda no mercado de entender ITCMD e ITBI, com, sobretudo, essa demanda de holding, patrimonial, imobiliária, holding pura, a gente está tendo uma demanda das offshores também, e dos trusts, como você bem falou. Então, o pessoal que não entendia disso está muito curioso, os clientes que não entendiam estão muito curiosos. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que está com inventário, né, que abriu um procedure que chama em BVI, porque fez uma estrutura offshore, obviamente não foi assessorado por mim, e aí faleceu um dos sócios, e não tinha um veículo sucessório, não tinha um joint tenancy, não tinha um trust, era uma offshore em BVI, e não tinha nenhum deles, não tinha um testamento no exterior, e aí agora vai ter que abrir um procedure para fazer o inventário em BVI. Gente, se faz uma estrutura offshore, é justamente para não ter inventário no Brasil, porque bens fora do Brasil não entram em inventário no Brasil, tem decisão do STJ desse ano confirmando isso. E bens no exterior, quando o domiciliado é fora do exterior, então alguém que não é domiciliado em BVI, que são brasileiros domiciliados no Brasil, não abre inventário em BVI, exceto se você não faz o veículo sucessório lá. Então a pessoa conseguiu fazer o pior dos mundos, que fez o veículo societário lá, mas não fez veículo sucessório. Então olha que interessante, não basta você fazer uma offshore, não basta às vezes fazer um trust. Você tem que fazer de acordo customizado. Leonardo, é verdade que 51% dos casos são coisas pré-determinadas e pré-feitas? Claro, como a limitada é um contrato pré-feito. 50 mais 1, 75% dos votos. Claro, gente, tudo é pré-feito em 51% das coisas. Os 49% é que importa para o seu caso, porque 49% é o seu diferencial. Se a gente não faz 49%, é isso que vai pegar. Então, por que o offshore é importante? Porque hoje você consegue fazer uma estrutura offshore que você não tem a tributação automática. Eu acabei de falar que tem controlado no exterior, que tributa automaticamente. É só não ser controlado. É só você não ter 50% ou mais, ou você não ter o controle. A maioria dos votos, de deliberação, da administração, ou bens questões financeiras e deliberações sociais. Leonardo, mas eu quero ter o controle. Mesmo se você tem um controlado, pode não ser tributação automática. Como? Basta não ser renda ativa e basta não estar em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado. Como é que é isso possível? Você quer uma coisa? Free advice? Anota aí, vou dar de graça para você. Faz uma controlada no Canadá. Controlada no Canadá. E aí? Tá em paraíso fiscal? Não. E a receita passiva? Se tá fora de paraíso, paraíso automaticamente já é. Fora de paraíso tem que ver a receita ativa ou passiva. Ela é o quê? A receita passiva está falando aqui, a receita passiva, a ativa tem que ser superior a 60% para você, né, entrar ou não entrar. Ou seja, você tem que ter receita passiva considerável. Então, o que você tem que fazer isso aqui? Você tem que ter uma receita passiva que seja, pelo menos, maior parte dela. Se você faz uma receita ativa de
70%, para não ter erro, 70% de receita ativa. O que é receita ativa? Prestação de serviço. O que é uma prestação de serviço? Será que você não tem nenhum cliente seu que presta serviço de consultoria internacional, consultoria econômica, serviço de advice, serviço de engenharia? Qualquer profissional liberal de consultoria hoje em dia tem isso. Ele pode prestar no Brasil, ele pode prestar no exterior. Se ele presta no Brasil, ele passou do lucro do Simples Nacional, ele já está mais de 4,8 milhões, ele já está entrando no presumido. No presumido, se ele presta para clientes domésticos ou internacionais, ele consegue eventualmente tirar o PIS e COFINS, beleza. Mas se ele está numa alíquota, dependendo do ISS, que ISS, se ele está no Brasil, a prefeitura vai cobrar. Você está próximo aí, dependendo de 19% de carga tributária, no presumido. Se você faz uma estrutura offshore, você consegue, por exemplo, fazendo no Canadá, que é um país que não é listado como paraíso fiscal, que não é regime fiscal privilegiado, se ele tiver uma renda ativa superior à porcentagem da lei, vou botar 70% para não ter discussão nenhuma, o que vai acontecer? Você tem 30% de receita passiva, você tem 70% da receita da sua aplicação, que é engenharia, consultoria, etc. E aí você não vai tributar. E às vezes o teu cliente está onde? O teu cliente consegue, porque ele tem uma estrutura internacional, ele é um expatriado, ele é uma empresa, que ele vai pagar sem até tributação na fonte, ou você botou o gross-up na cláusula. Então você recebe no Canadá, uma LLP no Canadá, às vezes não vai ter a tributação, porque ela é transparente. E aí, dependendo da estrutura, vai tributar zero esse negócio, vai ter o diferimento. Então, você vai trocar 19 no Brasil contra 0 lá. Então, você fez uma estrutura offshore para uma receita ativa. Então, você pegou uma pessoa que está no Brasil fazendo renda ativa, lucro presumido, e fez uma estrutura offshore para ele. Não precisa ser patrimonial. Agora, quer patrimonial? Melhor ainda. Faz a questão da sucessão para os filhos, para ser sócia da tua holding no Brasil. Você faz a questão de proteção patrimonial, para não ser igual o Gustavo Lima e o sócio dele lá que tomou bloqueio de conta, 187 milhões, bloqueou a conta do cara por causa do negócio da ANAC, da aeronave, entendeu? Então, assim, você tem proteção patrimonial como offshore, porque não tem bloqueio de conta no exterior, o Brasil não tem jurisdição, o Brasil não pode penhorar a sociedade, porque a sociedade está fora, mas tem um procurador. Não, mas é o problema do procurador. Aí, você quer ser procurador, ele é o problema seu, você cobra. Mas a sociedade não vai responder. A conta no exterior não vai responder. Os ativos no exterior não vão responder. Então, você tem proteção patrimonial. Sucessão, você pode fazer um joint tenancy clause, você pode fazer um trust, você pode fazer um share trust, classe A, classe B de ações, você pode fazer um próprio testamento exterior, não recomendo, mas também pode fazer, que você já faz a sucessão, sai da sucessão no Brasil. Morosidade, litigância, burocracia, custo tributário, custo de honorários advocatícios, custos judiciais. Em Santa Catarina, quase 3% custos judiciais para fazer o inventário. Então, assim, você sai da sucessão, proteção patrimonial e carga tributária, como eu falei. Mesmo que você entre num offshore com tributação lá, a tributação é 15%. Às vezes aqui a tributação vai ser superior. Então, planejamento patrimonial, sucessório e tributário com offshore e trust é muito bom, mas não é só para isso. Para fins de business income, para fins de receita ativa de empresas, a estrutura offshore também funciona muito bem. Só que você tem que saber fazer. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi muito enriquecedora e obrigada novamente pela... Bom, obrigado, professor Leonardo, excelente, vocês viram a qualidade, como eu falei, é uma metralhadora de conhecimento. Recomendo aí o Castrotex também, cursos, planejamento tributário, excelente, e é isso, né, a atividade do planejador, ela se materializa em atos, né, que muitas vezes o cliente ou quem não conhece fala, foi só isso que foi feito. Não, mas é 90% de planejamento e 10% de execução, né, se estuda para isso, e que bom que a gente teve aqui direto da fonte e quente e de graça, que é melhor ainda. Exato, o professor hoje deu uma excelente aula e excelentes dicas também para todo mundo, então todo mundo vai aproveitar com certeza. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado. A melhor dica é isso aqui, pessoal, tem que seguir, compartilhar e dar like aqui no podcast e com certeza muito conhecimento de graça aqui, conhecimento de excelentes profissionais, eu sigo, eu curto e eu obviamente endosso aqui, senão não estaria aqui. Obrigado novamente pelo convite e fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado. E esse foi o TribuCast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.